Olá, meu nome é Leonardo, estou no segundo semestre do curso de Engenharia de Materiais. Hoje vamos fazer uma breve aula sobre o laço de repetição for. Vamos iniciar entendendo a sintaxe de formação e para demonstrar, vamos começar com o uso mais simples. For x in a num. Para cada caractere ou campo da variável num, executa o que estiver dentro do loop determinadas vezes. E a cada vez que executa, define a variável x com o valor respectivo à posição em relação à quantidade de vezes que executou. Tipos de variáveis e como interagem com o laço for. O laço for pode ser utilizado com variáveis do tipo caractere e estrutura de dados como list, tuple, set e dict. Vamos estudar os dois casos. Exemplo: quando utilizamos a variável data que contém UTF-PR-LD, é como se, para cada vez que ele rodasse o algoritmo, ele carregasse a variável x com o caractere U, depois T, depois o F e assim por diante. E quando chegar no caractere D, que seria o último, ele executa pela última vez e quebra o laço, executando o próximo algoritmo. Outro exemplo é quando utilizamos estruturas de dados. O for identifica quantos campos essa estrutura contém e para cada posição carrega os dados contidos na variável x. Nesse exemplo, ele irá carregar o valor 1 e executar o algoritmo, depois o valor 5, depois o 9 e assim por diante, até chegar no valor 450, que executará pela última vez e quebrará o laço, executando o próximo algoritmo, que no caso é a frase fim do laço. Auxiliadores. Existem 3 comandos que nos auxiliam quando estamos utilizando o laço for, que são break, continue e pass. Quando queremos parar o laço em algum momento específico, podemos utilizar o break. Exemplo: temos a variável data, que contém os dados 1, 5, 9, 13, 17, 210, 450. No exemplo, o algoritmo irá repetir os valores contidos em data enquanto for menor que 12. Quando chegar em um número maior ou igual a 12, o laço é quebrado e inicia a próxima parte do algoritmo, que seria imprimir a frase fim do laço. Quando queremos pular algum dado, utilizamos o continue. Veja o exemplo. Temos a variável data com os dados 1, 5, 9, 13, 17, 210, 450. O programa vai imprimir esses valores, porém, quando chegar em 17, ele vai pular o 17 para o próximo, que no exemplo é o 210. Também temos o pass. Como o Python não utiliza chaves para separar os escopos, quando precisamos criar um laço que não realiza operação nenhuma, utilizamos o pass, porque não podemos deixar um laço sem nada dentro dele. Função range. Quando queremos que um código seja executado de J até K, utilizamos a função range, seguindo a seguinte sintaxe: range, valor inicial, valor final e valor de incremento. Importante: pode-se utilizar variáveis para definir os valores dos campos da função, porém somente valores inteiros. O valor final não é incluso na contagem. Se a range é definida de 1 a 20, ele irá contar até o 19, pois quando chegar em 20, ele para a contagem. Exemplo: for x in range de 0 até 10, com incremento de 2. No exemplo, o programa irá contar de 0 até 10, porém em múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8. E como o campo valor final é 10, a contagem para no 8. Função enumerate. Quando precisamos criar um índice numérico linear, utilizamos o enumerate, que cria uma variável que pode ser utilizada dentro do for. Exemplo de contagem sem enumerate. Temos que criar uma variável count, que servirá como um índice, pois a nossa variável data contém números não lineares. Com enumerate, cria uma variável de índice fixo linear, que no exemplo está exemplificada com as siglas INDC, que para cada execução do algoritmo incrementa em 1 o valor do índice. A desvantagem dessa função é a incapacidade de utilização da função range. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando para vocês e até a próxima!